texto, ele inicia assim. 11:23, eu estou lendo aqui na versão NVI. Se quem está projetando tiver para projetar, me desculpe não ter avisado antes. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, desde a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E o verso 26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu vou reler este verso, porque sempre, o apóstolo está dizendo o quê? Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam, vocês o quê? A morte do Senhor até que ele venha, até que ele venha. Meus irmãos e irmãs, quando eu olho para essa passagem, que é uma passagem didática, é verdade, é uma passagem instrutiva, mas eu nunca me apeguei a estas distinções, até porque, queridos, o Senhor pode falar em um culto evangelístico e ensinar a sua igreja, e também no culto doutrinário, sabe, pode salvar vidas. Enfim, isso é uma distinção que a gente faz para ser mais didático na igreja, é importante para a didática da igreja. Mas esse texto me fala muito ao coração, porque é um texto que é o coração da celebração da ceia. É um texto que dá o novo pulsar à ceia. Nós não podemos cair, como o próprio apóstolo São Paulo fala, no ato mecânico. Nós não podemos cair aqui em relação à ceia num costume que a gente faz por força da religiosidade, ou por força de uma liturgia que precisa se repetir mensalmente. Não. A gente não deve fazer isso como faz aquele irmão, que a ceia para ele é um evento tão dramático, que ele precisa vestir branco para ir à ceia, porque é o evento da vida dele. Eu acho bonito no sentido da reverência, acho bonito no sentido do respeito, mas eu repudio o fato da religiosidade, porque a minha santidade não está apegada nem aferrada a nenhum evento, a nenhum culto, a nenhum tipo de celebração. Eu não sou só santo na ceia, isso é o que eu quero dizer. Eu não sou só santo quando eu vou ceiar, mas eu sou santo e devo ser em toda a minha forma de vida, em todo o meu viver, e toda e qualquer celebração deve me motivar a estar sempre atento à palavra de Deus, sempre atento à voz de Deus, sempre atento à proclamação de Deus, sempre atento ao que Deus quer para mim. No caso da ceia, eu sei, e eu revisto, e eu também tenho essa atitude, queridos, de respeitar este evento como um evento marcante da nossa vida. Até porque quando o apóstolo São Paulo lança o olhar, lança a luz e insere, e ele enxerta dentro da ordenança deste evento, ele fala de coisas profundas na doutrina. E uma das coisas que eu percebo aqui nesta passagem é que ela tem um quê, e neste evento ele tem um quê escatológico. E quando eu quero falar de escatologia, eu estou falando do fim de todas as coisas, eu estou falando da volta de Jesus, eu estou falando, sabe, dos eventos para os quais toda a igreja e nós caminhamos dia após dia. Porque não se engane, você, meu querido, que está me ouvindo pela internet, você que está me ouvindo aqui esta noite, todos caminhamos para o fim. E este texto me provoca a perceber duas coisas muito importantes que eu queria destacar aqui essa noite. A primeira delas é a provisoriedade. O que é que eu quero dizer com provisoriedade? Quando o apóstolo São Paulo fala que todas as vezes que comemos e bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Quando eu observo essa expressão até que ele venha, essa é uma conjunção que no português me dá a ideia de finalidade. Até que tem um ponto final, tem um porto final, tem um objetivo, é uma conjunção final. Ela aponta para um fim. É isso que eu quero dizer. Aponta
para um desenrolar e um desabrochar de muitas coisas. E é diante do fim, e é diante da iminência do fim, é diante da compreensão que existe um fim, que nós temos que ser tomados pelo sentimento de provisoriedade. O que quer dizer isso, pastor? Você vai entender comigo já. Fato é que todas as vezes que o apóstolo São Paulo pensa na sua existência aqui, todas as vezes que ele pensa na sua caminhada de fé aqui, ele sabe que a vida dele não se encerra aqui. E aliás, todos nós devemos pensar nisso. Ele chega a dizer que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós esperamos uma cidade que descerá do céu, aleluia, de forma bela, ataviada como a noiva, que é a chamada Nova Jerusalém. O autor de Hebreus também, quando olha para aqueles que são os heróis da fé, ele olha para Abraão, ele vê em Abraão esta provisoriedade, ele vê em Abraão um peregrino. E aliás, nós devemos olhar para a história dos patriarcas e perceber o destaque dessa característica que é própria dos patriarcas, é própria da nação de Israel. Enquanto não tinha terra e não tinha cidade permanente, eles estavam buscando a Canaã. Era a terra da promessa deles, a gente chama de terra prometida, era a terra da esperança deles. Queridos, o sentimento que existe no coração daquele que peregrina é um sentimento de provisoriedade. Nada é permanente, tudo é passageiro. Monta arraial, desmonta arraial, levanta a arca da aliança, cobre ela com a tenda do encontro, desfaz o tabernáculo, desmonta tudo. Caminhemos, porque aqui não é a nossa terra, estamos peregrinando. Mesmo quando eles desceram para o Egito, quando estavam no melhor da terra, que era chamado Gósen, eles estavam com aquele sentimento de provisoriedade, mas Deus tinha falado a Abraão, dizendo: teu povo, meu povo, o povo que sairá de ti, passará 430 anos lá, 400 anos no Egito. E eles passaram 430 anos, e o final deles foi de muita opressão, escravidão daquele povo. Aí que aquele povo estava sendo espremido. Porque uma coisa, queridos, é você decidir se transplantar, mudar de um lugar. Outra coisa é você ser arrancado do lugar. Nós não estamos sendo arrancados, mas nós precisamos perceber que não podemos fincar raízes nesse século. Nós não podemos fincar raízes nessa terra. Nós não podemos, deixar que a raiz se aprofunde, se arraigue aqui nessa terra, e eu me prenda a essa existência. A minha existência não deve ser prendida, está atada ao presente, porque eu sou provisório sobre essa terra, eu sou peregrino sobre essa terra. Monta e desmonta acampamento, monta e desmonta tenda do encontro, monta e desmonta tabernáculo. Vamos seguir caminhada, porque a nossa terra não é aqui. Nós estamos caminhando em direção à nossa terra prometida. E esse sentimento de provisoriedade, ele é ruim em alguns aspectos, porque nós não podemos nos assegurar de nada. Nós não podemos ter segurança quanto ao amanhã, quando somos provisórios, quando é temporária a coisa, quando a coisa ainda não está estabelecida, quando a coisa ainda não está cristalina, concretizada, entende? Quando aquilo que seremos ainda é uma incógnita. Nós estamos nesse estado, e isso é uma humilhação de Deus para nós, hein, Halle? É uma humilhação de Deus para nós. A gente deve estar, nessa instabilidade mesmo, porque no momento em que a gente se sente seguro, a gente se torna sedentário. E ser sedentário não é só deixar de praticar exercícios. Ser sedentário é se estabelecer em um lugar. Tem algumas religiões e teologias que acreditam que a terra é um lugar que eles vão ficar. Que fiquem com ela, que fiquem com o patrimônio que vamos construir, que fiquem com os templos que faremos, que herdem tudo isso, que na verdade eu não acredito que herdarão. Porque quando Cristo olha para o templo, ele diz: é provisório, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado.
a construção humana. Mesmo que o projeto seja o projeto mais nababesco, babilônico, seja Babel, o projeto de fazer um nome para si. Eu venho pensando um pouco nisso. Eu estava vendo uns documentários aí, gosto de assistir documentários vez por outra, para ver a divagação desses homens, e a ciência e tal. E o comentarista disse assim: olha, houve várias civilizações no mundo, e essas civilizações cresceram, chegaram ao seu apogeu, e depois caíram, morreram, se dissiparam. Algumas delas acreditavam que elas seriam para sempre. Aí quando ele falou isso, eu fiquei pensando em Babel. Quando o povo se reuniu em Babel, pastora Raquel, ele disse: façamos um nome para nós, vamos construir aqui uma torre que alcance os céus, e todas as gerações futuras saberão que esta geração aqui construiu essa grande torre. Aí Deus disse: não, olha o que é que o homem quer, fazer um nome para si. Eu vou descer e vou confundir todo mundo, vou confundir. É isso que acontece. Não há projeto humano que se estabeleça diante do poder de Deus. Ninguém pode estar acima dos céus, acima do nome de Deus. Ninguém pode estabelecer um projeto que seja ad infinito e eterno. Eu fiquei pensando, esta geração, ela tem um pensamento de que ela é eterna. Tudo nosso é melhor. A tecnologia alcançou um grau tão grande e espantoso de domínio, que já nós estaremos com AI, com a inteligência artificial cá entre nós. Carros não comandados por homens, isso é besteira. A Tesla já produziu isso. Sabe, não tem limite para a ciência e o saber humano. E esta geração acha, esta civilização acha que é eterna. Mas eu tenho um recado para o povo e a humanidade. Eu tenho um recado para o mundo e um recado para a igreja. Nós não estamos ainda vivendo dentro da eternidade. Tudo que você está vendo vai ruir, vai cair, vai se desmantelar, vai se desconstruir, vai ser confundido, porque nós somos provisórios. Volto a dizer, isso nos abate, isso nos humilha. Eu pensei que eu ia estabelecer uma dinastia, eu pensei que eu ia estabelecer um projeto que ficaria para a história, eu pensei que... Não pense em nada. Quem está no controle, no comando é Deus apenas. Seja humilhado por sua finitude, seja humilhado por sua condição humana. Você nasce, cresce, vive, mas morre. Eu também. Passamos, voamos, como diz a poesia dos Salmos. Mas paralelo a esta provisoriedade, eu quero trazer também para os irmãos o sentimento que vem ao meu coração quando olho para essa passagem. Anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. É a esperança. Porque se somos provisórios, pastor Daniel aqui, nós temos no fundo do nosso coração, no cerne da nossa fé, dentro de nós uma esperança. Porque se aqui é provisório, nós caminhamos em direção ao que é eterno. Se a nossa casa aqui, ela rui e é consumida, carcomida pela ferrugem e pelo tempo, nós temos a promessa daquele que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Você tem um amigo assim? Aquele amigo que você quer perto de você todo o tempo? Você tem uma pessoa amada assim? Uma pessoa que você quer perto de você todo o tempo? Pode ser seu filho, seu esposo, sua filha, sua esposa, né? Sabe, uma pessoa querida, um amigo
Sabe, Jesus é assim conosco. Ele nos quer pertinho dele, Ele nos quer juntinho dele. Ele não vai ficar com a glória só para si. Ele não vai ficar, sabe, com os tesouros escondidos da glória de Deus só para si. Ele não vai ficar com aquela casa, aquela mansão linda e poderosa e maravilhosa para si apenas. Mas Ele está preparando um lugar para mim e para você. Enquanto para o mundo resta o desespero, o vazio de uma existência que caminha para o abismo, para nós, mesmo diante da nossa provisoriedade, resta-nos a esperança. E a ceia do Senhor nos fala disso, de esperança. Esperança não é algo que se vende no mercado. Esperança não é algo que se vende nos púlpitos hoje. Esperança não é algo, sabe, fácil de falar. Porque na verdade a esperança é mais que um sentimento. A esperança é uma convicção, é uma compreensão, é um entendimento que nos invade por conta do Espírito da esperança. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo é o Espírito da esperança. E Ele que fala para o Filho vem, Ele que fala através da igreja dizendo que Ele vem. Ele está vindo. Sabe, queridos, essa é a nossa esperança. Alguns têm a esperança de ganhar na Mega Sena. Uma esperança interessante, porque querem um prêmio terrenal para estabelecer um lugar de gozo aqui na terra, um lugar de recompensa, um lugar em que ele se sinta aprazivelmente acolhido, que ele possa viver todos os seus sonhos e projetos. É ruim isso? Não. Mas é uma esperança vazia. Se é só isso que ele espera, algum dia desse pode acontecer para ele, se ele tiver muita sorte. Pode acontecer para ele. Mas essa é só a única esperança. Uns esperam receber uma cura de Deus, outros esperam receber uma casa, outros querem receber o reconhecimento humano, um carro. Alguns querem receber, sabe, esperam receber alguma coisa que massageie seu ego, que fale ao seu coração. Mas todas essas coisas estão dentro do conjunto da provisoriedade. Mas se tem uma esperança que não nos deixa desanimados, que não se esvai de nós, não se vai de nós, não cessa em nós, mesmo quando tudo clama contra nós, mesmo quando tudo clama contra a existência, mesmo eu já fui capaz de ver uma pessoa tomada pelo câncer metástico e ver nela o brilho da esperança, porque ela sabe que ainda que o câncer lhe carcoma, ele destrua, Deus reserva para ele um corpo glorioso, uma nova vida na eternidade. E pastor, o senhor precisa levar esse extremo preciso para que você se desperte essa noite. Porque o que inquieta a tua alma é tão terrenal. O que traz ansiedade ao teu coração é tão temporal. O que mexe com as tuas emoções, está bagunçando aí teus sentimentos, é tão finito. E Deus te propõe o infinito. Deus te propõe a esperança da vida eterna. Deus te propõe uma morada celestial com Ele. Diante dessa esperança, nós nunca devemos ser escapistas. Diga comigo, escapista. Tem gente que tolamente usa a esperança da glória para escapar da nossa responsabilidade aqui. Olha aqui para mim. Eu fiz uma inversão. Eu propus essa inversão olhando para esse texto, para que no final da reflexão você seja missa. Missa é a palavra que deu origem à palavra missa, que deu origem à palavra missão. Você seja expulso, enviado de volta. Saia daqui com uma responsabilidade que você sabe, ou se não sabe, vai relembrar. Ou se esqueceu, vai relembrar. Se não sabe, vai aprender hoje. Porque todas as vezes que você come desse pão e bebe desse cálice, você o quê? Olhando para esse texto, eu disse que via duas coisas que me inquietavam. A primeira é a nossa provisoriedade.
Mas a provisoriedade de todos nós esbarra em uma coisa tão importante que é a esperança. Que é, sabe, essa convicção que firma o coração da gente e não gera desespero em nós. O crente não é uma pessoa desesperada. Diante da morte, o crente é a pessoa mais convicta do universo. Se bem que alguns crentes, quando recebem a notícia que estão com câncer, alguma coisa assim, morrem muito mais rápido que o incrédulo, não sei porquê. Se a gente vai para o céu, né? Acho que é isso, um apego, é um conflito aí, uma divergência aí entre a esperança e o querer continuar vivo. Mas eu entendo que quando o apóstolo São Paulo, por exemplo, passa por esse conflito, porque ele passou, ele diz aos Filipenses, por exemplo, olha, eu queria desencarnar, eu queria partir, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, mas eu vou continuar vivo, sabe por quê? Por causa de vocês. Eu quero continuar vivo por causa de vocês. O que nos motiva a vida é o trabalho. O que nos motiva a vida é um propósito. O que nos motiva a vida é uma responsabilidade que temos diante de Deus. E é isso que aparece aqui nessa passagem. Vocês devem anunciar a morte. Eu vejo, Radman, um elemento querigmático aqui nessa passagem. Ou seja, querigma é a palavra grega para proclamação. E qual é o elemento querigmático da Santa Ceia? É o anúncio da morte de Jesus. Quando o apóstolo São Paulo fala da morte de Jesus, o anúncio da morte de Jesus, ele está falando de todo o conjunto do Evangelho. Ah, não sei qual é o conjunto do Evangelho. Caríssimo, querido, querida, o conjunto da anunciação e da proclamação, que é a tradução melhor para a palavra querigma, é a pregação do Evangelho puro e simples. E o que é isso, pastor? Então tá, vamos lá. A proclamação do Evangelho puro e simples é isso. Nós tínhamos na humanidade e em Adão um laço perfeito com Deus. Esse laço foi quebrado. E na quebra dessa comunhão, estabeleceu-se a necessidade da redenção. Todo o texto sagrado tematiza somente em cima de 3 principais temas: a criação, a redenção e o fim de todas as coisas em Deus. Na redenção, Deus colocou como projeto principal da salvação da humanidade Ele mesmo vir resolver o problema da confusão, da inimizade, da guerra, do laço quebrado, da comunhão quebrada entre Ele e o homem. Portanto, Jesus se faz homem, vem morar aqui entre nós, assume toda a nossa debilidade e fraqueza, assume toda a condição humana, só não o pecado, porque Ele, como segundo Adão, representante de todos nós, tinha que vencer todas as tentações até a cruz. E quando Ele morre na cruz, está ali o brado de Deus, está ali o grito de Deus, está ali a declaração máxima de Deus de amor pela humanidade. Esse é o sentido do Evangelho. E nós somos salvos nesta fé, que esta morte não é a morte de um líder revolucionário, não é a morte de um grande mártir. Não, há martírio na morte de Cristo, mas ele não é apenas um grande mártir. A morte na cruz e a anunciação dessa morte é o anúncio da morte de Deus na cruz. E a gente fica muito preocupado, porque esse grande conflito, entre as duas uniões, entre as duas naturezas unidas em Cristo, que é a natureza humana e a natureza divina. E nós sabemos que Deus é imortal, porque o próprio Paulo declara isso. Ninguém pode declarar a morte de Deus, mas teologicamente a gente fala assim: a morte de Deus na cruz. Mas houve morte nessa morte? Mas houve cessação? Porque para nós, qual é o conceito de morte? É a cessação da existência. Para nós é quando a existência cessa, morreu, acabou. Para Deus não há cessação de existência. Aleluia. Porque se os sinais vitais do Cristo encarnado pararam, se o seu coração explodiu ao bradar está consumado, tetelestai,
Ao bradar tetelestai. Obrigado, música aqui, hein, instrumento, pastor. O senhor manda pregar para um povo que sabe até grego e fala aqui no ouvido do pregador. Ó, Radman, dando a dica. Tem um homem desse como Radman. Esse homem é profundo, pastor. Eu aprendi muito com esse rapaz. Eu fui aluno dele um tempo. Eu estou brincando com ele, que a gente conversava muito teologia, né, meu amado? Era recíproco. Esse brado de Cristo na cruz, esse fim, a gente teve que enterrar. A humanidade enterrou o filho de José, o filho de Maria foi sepultado. Mas para Deus a morte não é o fim. Para nós é a cessação da existência. Para Deus não, é a abertura de uma nova realidade. É o descortinar de uma existência ainda não conhecida por nós. Está com medo de morrer por quê? Quando morremos, atravessamos os anais da eternidade para uma relação totalmente nova com o universo, com o Criador e com os seres celestiais e espirituais. Jesus morreu? É motivo de tristeza? Será que a ceia deve ser um ato fúnebre? Será que a ceia deve ser um ato carregado de angústia e tristeza? Tadinho de Jesus, morre na cruz com tanta agonia, tanto sofrimento, tanta opressão, tanto castigo, tanto martírio. Que dor cruel, que morte cruenta e cruel. Não, Senhor. Todo esse sofrimento, inegável sofrimento, é um sofrimento de quem suspira por amor. É um sofrimento de quem se entrega voluntariamente, de quem se rende incondicionalmente, de quem se doa sem colocar barreira alguma até o fim. Tem um texto muito lindo que eu gosto, já citei aqui nessa igreja, João capítulo 13 versículo 1, ele diz: e tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. É um amor que leva até as últimas consequências. Eu queria ser amado assim. Meu desejo é que alguém se declarasse para mim dessa forma. Você tem uma declaração vinda da cruz que diz: eu te amo incondicionalmente. Eu te amo com esse amor que se doa. Eu te amo com esse amor que se entrega. Eu te amo com esse amor que não te julga. Eu te amo com esse amor que contempla toda a sua existência, até relativiza os seus defeitos e pecados. A igreja precisa voltar para essa centralidade aqui. Transformar o púlpito em um pregão. Transformar o púlpito em um leilão. Transformar o púlpito em um leilão virtual de bens inalienáveis, de bens espirituais ou bens materiais. É a pior desgraça que se abateu sobre a igreja. Eu já critiquei aqui e volto a relembrar com os queridos. Nós sucumbimos a uma teologia presentista. Diga comigo, presentista. Esse é um neologismo em cima da palavra presente. Essa teologia presentista nos coloca diante do desafio unicamente de buscar a prosperidade, a saúde perfeita, sabe, os melhores cargos, riqueza e tudo mais. A gente percebe um pastor falando no púlpito e uma Ferrari desfilando em um telão de LED imenso para provar aqueles membros que, se eles fizerem a campanha de forma correta, passar no arco não sei de quê, no corredor dos pastores dos 300 alguma coisa, para não dizer qual é. E Ralph Mão de Pilão, parece Ralph Mão de Pilão, aquele cidadão, né? Não vou dizer quem é, não. Aquele que veste o chapéuzinho. Ele veste aqui, meu irmão. Você passar nesse corredor aqui, você vai receber muita vitória. É muita cura, é muita coisa. Sabe o que eu admiro esse homem aqui, homem de Deus aqui? E alguns homens de Deus estão aqui. Que a gente não transformou isso aqui em praça de mercado. Aqui não tem mercadoria.
Aqui ninguém mercandeja com a palavra. Porque quem sucumbir a isso está perdendo a força da proclamação do Evangelho, trocando o Evangelho por meia dúzia de coisas banais. Anuncie, meu caro pregador, saia da condição de apenas um coach. Eu digo apenas um coach porque tem lugar para o coach na igreja, né? Fazer o quê? Tem lugar no coach na empresa. Tem. Tem lugar no coach na indústria. Na indústria da autoajuda. Tem. Deve ter na igreja também. Umas palestras interessantes. Não vou condenar, né? A quem se formou nisso. Perdeu quantos anos de vida? Não, conquistou, né? Investiu. Não é porque eu não concordo que não vai ter espaço. Mas, meu Deus, chega num púlpito aqui, você está me ouvindo, você está me entendendo, para te massagear o ego. Essa é uma chave disso. Quer uma chave? Está aqui no meu carro. Agora assuma as prestações, meu filho, pelo amor de Deus, não banco toma. Aleluia. Foi assim que Deus me deu, por meio de financiamento bancário. 60 meses, porque pobre só financia assim, não é? É a chave para tanta coisa. Mas não tem a chave para abrir os anais da eternidade. Só tem chave para abrir as coisas aqui da terra. Receba a chave para abrir porta tal. Meu amigo, eu estou cansado de porta de chave. Eu quero entrar dentro da vontade de Deus. Eu quero andar com Ele. Eu quero experimentar a graça dEle. Eu quero viajar com Ele. Eu fico maluco com esse tipo de pregação, que só te deixa aliviado, só te deixa anestesiado. Põe aqui, põe um pouquinho, uma dose mais de Deus aqui, mais uma dose de Deus. Eu quero. É o Deus anestésico, é o Deus droga, é o Deus que se resume somente a essa coisa paliativa, é placebo. Meu Deus, Ele provoca náuseas, meu Deus, Ele inquieta a alma, meu Deus, Ele comove as entranhas. Eita, meu Deus, faz eu desmaiar, meu Deus, me faz chorar, me entristece a alma. Ninguém prega sobre um Deus que entristece. Sabia que Deus entristece? É o próprio apóstolo São Paulo que diz. Ele chama tristeza segundo Deus. É a que produz arrependimento, quebrantamento de alma, conserto de vida. Eu estou nem aí para avivamento que enche igreja somente para ninguém ficar pulando e dançando. Eu quero um avivamento que cuide de pessoas como o projeto da igreja, de pobres, de mulheres desterradas, violentadas, drogadas. Eu quero um avivamento que nos devolva para a rua, que nos devolva para cuidar de marginalizados, drogados, prostitutas, homossexuais. Eu quero um avivamento que me provoque uma comoção, sabe, de doar toda a minha vida, minha riqueza, meus projetos de vida para cuidar dos necessitados. Eu quero um avivamento que me provoque transformação de alma. Eu quero um avivamento que me deixe afiado na palavra para pregar o Evangelho para essa geração que não quer mais saber de Deus. Será que nós estamos diante de uma geração perdida dentro da igreja? Porque a gente fala de uma geração perdida lá fora, que só quer saber de cachaça, de forró eletrônico, sabe, de prostituição e de drogas. Mas e dentro da igreja? Nós somos um fim em nós mesmos? Acabamos com tudo que a igreja é somente para construir um patrimônio religioso? Não. Nós devemos fazer como a igreja EA de Santa Rita faz. Ser demodê. Porque está fora de moda ir para Palanque, pastor Daniel. O senhor não sabia, não? Está fora de moda fazer cruzada. Para que isso? Na moda o senhor precisa estar com um canal de televisão. O senhor está na moda, o senhor precisa investir em internet. O senhor está na moda, precisa fazer um bom programa de marketing. Sabe? Pagar. Hein, pastora Raquel? Pregar para os outros em cima de caminhão, de palanque. Está fora de moda. Ah, é? Mas é assim que Deus opera aqui. Deixa chamar de demodê. Deixa dizer que esse projeto aí, sei lá.
deixa dizer que esse programa evangelístico, sei lá. Ei, teu sei lá não interessa. Eu quero saber que a igreja está ainda convulsionada a pregar o evangelho, a socorrer os pobres e necessitados. Isso é o anúncio da morte de Jesus. O totalmente identificado com as nossas dores. Totalmente, diga assim: Jesus é totalmente, eu disse totalmente, identificado com o sofrimento humano. Eita. Ele vai dizer naquele dia: venha, benditos do meu Pai, venham receber a recompensa que está proposta para vocês. Porque quando vocês viram um desses pequeninos, vocês cuidaram de um desses pequeninos que esteve nu, com fome, com sede, estrangeiro, sabe, vindo da guerra da Ucrânia, vindo do Afeganistão, enfermo e preso, e vocês cuidaram dele, estavam cuidando de mim. Oh, querido, a gente não faz ação social ou não manifesta o amor cristão por essas pessoas mais carentes porque a gente quer fazer marketing. Não fica muito feio, né, pastora Raquel? Vai entregar cesta básica. Peraí, vamos fazer a selfie. Morreu. Não tem recompensa celestial isso, porque a recompensa são as curtidas de internet. É a igreja que faz acontecer na internet. Ei, mas Jesus está, não é nos palácios, Jesus está não é nas catedrais, Jesus está para além das catedrais e palácios. Ele está na choupana, Ele está nos becos, Ele está na cadeia superlotada, Ele está no hospital terminal de câncer, Laureano. Ele está com aqueles que sofrem. Isso tem nada a ver com o governo não, viu? Você sabia? Com ser comunista, ser de esquerda, ser de direita, ser de não sei o que. Acaba com essa história. Tu ainda está nessa briga toda? A eleição já passou, não sei quantos meses, e tem crente ainda postando besteira, sabe, brigando. Vamos caminhar, porque nosso presidente não é Bolsonaro nem Lula, o nosso rei não é terrenal. Nós não esperamos um líder que se levante da terra, nós já esperamos aquele que vai chamar a sua noiva dos ares. É até que ele venha, é até que ele venha, é até que ele venha. Eu vou dar um susto em você. Pastor Zé Carlos de Lima, meu pastor presidente. Plim plim pro meu pastor, né? Ele fala de uma escatologia, mas estão evoluindo lá na Assembleia. O negócio é sério. Missão individual. Sabe o que quer dizer isso? Até que ele venha, mas também até que eu vá. Eu falei da nossa provisoriedade. Então, você está fazendo o que da sua vida? Fazendo o que da sua caminhada? Tudo que Deus tem de provido para você não é para engorda espiritual sua. Ovelha sedentária é só ovelha que dá trabalho. O pastor já sabe quando a ligação toca. É você querendo falar de problema. Você não liga para ele para dizer: pastor, a gente ganhou a nossa vizinha para Jesus. Que glória, pastor! Tem mais trabalho para o senhor. Vamos batizar o povo todinho dela. É uma mulher que tem 7 meninos lá. Uma igreja está montada aqui. Não, você liga para falar do problema do conjunto, do problema da igreja, do departamento. Meu filho, até que ele venha, mas até que eu vá. O que é que você está fazendo da tua vida? Caminha para essa maravilha que é pregar o evangelho, ganhar almas, salvar pessoas. Eu profetizo na vida do pastor Daniel e dessa igreja, que é a igreja 7, que é a igreja 7, o pessoal quer esvaziar. Não, que essa aqui vai encher. Para ter 5 cultos, para ter trabalho, botar esses meninos aqui, tudo para pregar. O menino, olha, coisa linda, eu sou um homem desse, bonito. Reduzido à condição de um jovem pregador. Sabe, gente, vício, reverdecer, vida, alegria. Servir a Deus não é tédio, não. É vida, pulsando.
Santo. Então seja vivo. E quando você se apropriar do pão e do vinho, lembre-se que esse ato representa muito mais do que se alimentar de dois elementos consagrados, misticamente consagrados, mas não transubstanciados, que vão alcançar nossas memórias afetivas, espirituais, de fé, convicção. Mas acima de tudo, vamos nos colocar diante da nossa provisoriedade, diante da nossa esperança e diante da proclamação do Evangelho. Crente que é crente, igreja que é igreja de verdade, crente que é vivo, igreja que é viva, produz vida. Tem um monte de ministério morrendo aí, um monte de crente morrendo, sabe por quê? Parou de produzir, parou de reproduzir, parou de semear no reino, parou de conquistar almas. Que esse seja o desafio de tua alma, porque o lugar para onde a gente vai não é um casebre de 144 mil, mas é uma mansão que cabe milhões, bilhões daqueles que se renderão ao nome de Jesus em toda a face da terra, em todo o planeta Terra. E aí é a de Santa Rita. É uma igreja que tem como marca proclamar o Evangelho e servir a Deus. Continue fazendo isso, queridos. Você que está me ouvindo também pense qual o rumo que você está dando à sua fé, à sua vida religiosa, à sua igreja, à sua teologia, porque tudo fenece nessa terra, mas se tem uma coisa que não passa, é a palavra de Deus. Deus abençoe. Posso não ter arrancado muito glória seu, posso não ter marchado e profetizado, porque não é o lugar hoje, não é o momento. Eu gosto desse negócio, mas ore por minha vida, pelo meu ministério. Deus abençoe os queridos. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.